Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste segundo dia de oração, por essa circunstância tão especial e tão preocupante que está atingindo a humanidade, estamos atingindo hoje diante da imagem do seu mundo, iniciando mais profundamente ainda a Quaresma, já as portas da Semana Santa, reflitamos sobre o homem, o ser humano que foi Jesus Cristo, que passou por uma vida semelhante à de qualquer pessoa, com suas alegrias, mas também com seus desafios e com suas dificuldades. Então, como na devoção tão popular, tão difundida, as mãos ensanguentadas, rezemos como diz na música: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Sabendo que Deus em Jesus Cristo sofreu não só pelo mal do mundo, pela desordem que existe no mundo, mas também sofreu pelo nosso pecado. Nesse dia, nesse novo dia de oração, nos confiemos a Ele, sabendo que Ele é sensível às nossas intenções e às nossas orações. Nos confiemos a Ele e reflitamos baseados na palavra de Deus. Hoje, 24 de março, terça-feira da quarta semana da Quaresma, ouçamos as leituras sugeridas pela Igreja para este dia. Salmo responsorial, Salmo 45. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, o anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado?
O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um novo dia, como eu disse no início, um novo dia de oração, principalmente por esse contexto de saúde pública, da pandemia do coronavírus, que infelizmente já vitimou mortalmente alguns brasileiros, já nos ameaça aqui próximo de nós, na nossa vizinhança, da nossa região. Só que, apesar disso tudo, do medo, da preocupação, da tristeza pelos que já se foram, no mundo todo já foram milhares, nós estamos aqui tendo fé, insistindo com Deus na nossa oração, pedindo que Ele faça, que Ele ponha um fim, ponha um limite, como Ele é todo poderoso e pode fazer isso. Ele põe um limite, um fim a esse mal que atinge o nosso corpo. Para a reflexão de hoje, eu queria fazer atenção em 2 pontos do Evangelho. Antes disso, o Evangelho conta uma situação que acontecia em Jerusalém, perto do templo. Os judeus acreditavam que uma das piscinas que existiam no templo para a purificação que os judeus faziam, eles por causa da lei, eles tinham essa ideia muito séria da limpeza, da purificação do corpo. Então, sempre que chegavam da rua, lavavam principalmente as mãos. Uma das coisas que as autoridades de saúde e as autoridades civis estão nos falando muito há semanas, mas principalmente nos últimos dias, da nossa higiene pessoal, principalmente quando nós voltamos de fora de casa. E nessa piscina, os judeus viam uma movimentação, um borbulhar da água, e acreditavam que as pessoas doentes, principalmente as doentes que têm algum problema de saúde corporal, quando entrassem na piscina, por causa desse movimentar da água, seriam curados, porque acreditavam que essa movimentação da água, a água borbulhando, era a ação de um anjo que descia para operar esse milagre. E Jesus encontra uma pessoa afetada de algum modo na locomoção, uma pessoa paralítica, ainda que não totalmente, já que ele mesmo portava a sua cama. Encontra essa pessoa e o que Jesus lhe diz é a primeira coisa
que eu quero falar, que Jesus pergunta, sabendo que ele era doente há muito tempo, o Evangelho diz 38 anos. Jesus, sabendo disso, perguntou ao doente como ele fez com outras pessoas nos Evangelhos. Sabendo da necessidade da pessoa, pergunta: você quer isso? Perguntou ao doente: você quer ficar curado? A nossa reflexão tem a sua o primeiro ponto nisso, porque Jesus, sendo Deus e um Deus bom, como ele se revelou, ele sabe da nossa necessidade. Mesmo sabendo da nossa necessidade, das nossas intenções, ele espera que nós peçamos, porque assim se expressa a nossa esperança nele. Nós recorremos a ele porque sabemos que nós somos limitados e nós não podemos fazer tudo sozinhos. Então nós recorremos a Deus para agradecer-lhe, para pedir-lhe, mas também para confidenciar a ele o nosso cotidiano. Nós devemos ter a nossa relação com Deus, uma relação de amigo. E entre amigos, entre pessoas que se amam, não existe medo, não existe vergonha, tem sinceridade. Por isso que Jesus compara a vida de fé com a criança. Jesus disse: se uma pessoa não for como criança, não vai entrar no reino de Deus. Já porque a criança se confia muito naquelas pessoas que cuidam dela, como por exemplo a família. E outra coisa, um outro ponto que podemos sublinhar desse evangelho é que Jesus liga a doença dele para uma coisa pior que poderia acontecer se ele não mudasse de vida. Como nós refletimos ontem, tanto tem o mal, tem as doenças que nos afligem, como também tem o mal exterior do mundo. Então tem essa desordem, a desordem pessoal e a desordem material, no mundo. Então Jesus curiosamente diz: não voltes a pecar, depois que ele tinha sido curado, para que não te aconteça coisa pior. Bem, meus irmãos e irmãs, toda essa preocupação, como já foi dito, que até certo ponto é normal, é natural e é honesta, porque tem seriedade nessa pandemia do coronavírus, mas nós já podemos ver principalmente nos últimos dias, pessoas que atribuem várias interpretações que nem sempre são justas ou verdadeiras ou reais a motivação, a possível causa dessa pandemia, de toda essa crise mundial. E dos motivos diz respeito a Deus, como se por causa da vida que o mundo leva hoje, por causa dos pecados do mundo, por causa que as pessoas não querem saber tanto de Deus como há algum tempo, já que o tempo mudou, infelizmente, em coisas que não deveria ter mudado. As pessoas dizem: não, vejam, porque está escrito na Bíblia que Deus vai permitir catástrofes, calamidades à humanidade, porque já depois disso, minha gente, depois desse coronavírus, vai ser o fim do mundo. Como eu falei, existe um termo médio, um caminho intermediário entre o alarmismo, o desespero total, mas também a infantilidade, a falta de preocupação real em toda essa situação. E além disso, ainda que Deus permita, como nós refletimos ontem, ainda que Deus permita o mal, e seja um mistério, porque Ele permite por um certo tempo, que nós não sabemos, até o mal em questão chegar ao fim, Deus não quer o nosso mal. Deus não quer o nosso mal.
Deus não é como um caçador numa floresta, no mato, que está esperando a presa, como se fôssemos nós. A presa não está dando atenção para que assim a golpeie com um tiro, com algum outro ataque. Deus não é assim. Deus não é assim. Ele não é um Deus ruim. Deus é bom. E mesmo Ele permitindo o mal, mesmo ainda Ele não colocando um fim definitivo no mal, que isso só vai existir, só vai acontecer como nós acreditamos quando Jesus voltar pela segunda vez, Deus não é o responsável por isso. Não é a sua vontade que isso nos aconteça. Ele não quer a nossa morte, Ele não quer o nosso sofrimento, Ele não quer a nossa preocupação. Mas, como nós acreditamos, Deus pode e tira um bem maior do mal que Ele permite. Só que pensemos nessa situação de saúde, nessa situação de preocupação, como um sinal de Deus para mudarmos nossas vidas. Há quem diga que o mundo não será mais o mesmo, de certo modo, por causa da economia, por causa da preocupação pessoal com cada um, por causa da movimentação das pessoas no mundo. O mundo não será mais o mesmo depois dessa grave crise. Então, aproveitemos toda essa situação de quarentena, de ficarmos em casa, de mudarmos o nosso cotidiano, como também uma mudança de vida. Deus nos dá a oportunidade, Deus nos dá vida, Deus nos dá tempo, ainda agora, para mudarmos de vida. Porque, ainda que Deus não queira o nosso mal, ainda que Deus seja bom, Deus é justo também. Então, aproveitemos, se é que podemos dizer assim, dando outro sentido a esse sofrimento todo que estamos passando, aproveitemos para mudarmos de vida, para que Jesus não diga a nós, como disse ao doente do Evangelho: olha, não volte a pecar não, porque senão vai lhe acontecer alguma coisa pior. Você foi curado dessa sua doença, mas mude de vida, porque senão o mal que você faz a si mesmo vai lhe trazer uma consequência também material. Então, meus irmãos, queiramos afastar de nós o mal, como as autoridades nos pedem, como os nossos amigos, como todas as pessoas nos aconselham. Mas também afastemos o pecado de nós. O pecado também é mal para o nosso corpo, é mal para o mundo e é mal também para a nossa alma. E assim, arrependidos de nossos pecados, querendo mudar de vida realmente, querendo ser mais amigos de Deus, mais santos, confiemos nele, já que Ele é a origem e o princípio de tudo e o fim de tudo, porque tudo de bom leva a Deus, e o bem vai vencer no final. Deus vai vencer no final e nós vamos vencer com Ele. Nos confiemos de que isso é passageiro, porque estando com Deus nós não vamos perder nada. Nós temos essa vida temporária e aguardamos a vida futura, a verdadeira vida, a vida eterna. E com essa confiança, hoje, rezemos, nos mantenhamos firmes na esperança, na fé, aguardando para que tão logo essa crise humanitária, essa crise de saúde passe. Assim seja. Esta é a casa de Deus, a casa também da nossa fé. Então, como Jesus disse no Evangelho de hoje, perguntou ao doente o que ele queria, digamos a ele o que nós precisamos, principalmente nesses dias de crise de saúde, e digamos a ele com toda a nossa confiança, sabendo que ele é tão poderoso que pode solucionar junto com o nosso esforço humano. Então, confiemos a Jesus o que o nosso coração precisa e assim, junto com Ele, esperemos pelo fim
desse mal que está nos fazendo sofrer tanto e também outras pessoas a quem amamos, a quem conhecemos, que estão sendo vitimadas por essa crise.